Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, minha gratidão a Deus por sua vida. Fique à vontade para deixar aí o seu like e também seus comentários. Se inscreva no canal e acione aí o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilhe essa reflexão bíblica e abençoa outras pessoas que em época de muitos gigantes, elas precisam enfrentá-los aí e seguirem conquistando as suas vitórias. O textuário de hoje está em 1 Samuel capítulo 17, versículo 24, que diz: Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Na verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira, ele afirma que permanecer em Cristo é a certeza da vitória nas lutas de cada dia. O texto de referência está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículos 32, 37, 45 e 51. Ao final dessa lição, você poderá ter a convicção de que Deus ele sempre socorre os seus servos. Você entenderá que seu maior inimigo também é o maior inimigo de Deus. Entenderá também que, mesmo Deus estando contigo em todos os momentos da vida, você precisa ter uma atitude de fé em Deus diante do inimigo. Para atingir esses objetivos que eu acabei de colocar para você, eu vou fazer uma análise contigo aqui focando a história de Davi. Ele que por volta de 15 anos de idade, ele lutou e venceu o grande gigante Golias, um cidadão filisteu que, de acordo com a Bíblia, tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, podendo variar aí entre 2,83 metros a 4,05 metros, isso devido aí à variação da medida de um côvado. E nesse texto, aonde expressa a altura, a estatura do gigante Golias, não dá para precisar qual a medida do côvado foi usada. Então fica aí essa variação entre a altura do gigante. Às vezes você vê alguém dizer, um gigante de quase 3 metros, ou diz um gigante de quase 4 metros. Havia aí uma variação devido a essa medida do côvado também variar. Golias era um excelente guerreiro, descendente de uma poderosa raça de gigantes, foi extremamente treinado para a guerra desde a sua juventude. Seu capacete, sua armadura, sua lança, sua espada e seu escudo juntos pesavam 121 kg e 700 gramas. Era comum aquele tipo de desafio em que os campeões eles se enfrentavam e com base no resultado do confronto era declarado a nação vencedora e a nação perdedora. O gigante Golias da cidade de Gate, ele chegou a declarar: escolhei hoje entre vós um que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Esse foi o desafio que o gigante Golias, por 40 dias, de manhã e à tarde, ele declarou para com o exército de Israel. Dado aí as condições do campeão apresentado pelos filisteus, o exército de Israel se sentiu acuado e sem saída, pois não via nenhum guerreiro à altura daquele confronto. Do ponto de vista de Israel, era um confronto perdido já de maneira antecipada. Como eu disse, por 40 dias, o gigante Golias ele lançou esse desafio, de manhã e à tarde. O número 40 no contexto bíblico fala de provação. Ou seja, Deus submeteu Israel a um período probatório para ver se realmente confiavam ou não no Senhor. Muitas vezes Deus permite períodos de prova, até que alguém se permita ser usado ou usada por Deus para dar o tão necessário livramento. O exército de Israel se acovardou, se desesperou ao ver os dias passarem. A cada dia parecia que o gigante era ainda maior, pois era ele que sempre tinha essa iniciativa de lançar o desafio e ainda se gabar do fato de não aparecer nenhum soldado para duelar com ele. Deus escolheu a nação de Israel para ser o seu povo e Deus ser o Deus dela. E apesar de tantos fatos históricos comprovarem o poder de Deus em prol da nação de Israel, um exército inteiro demonstrou desconhecer o Deus a quem a nação servia. O ato de conhecer fala de intimidade, gera confiança, gera cumplicidade e também gera mutualidade. Quando duas pessoas elas se conhecem, têm intimidade, têm confiança um no outro e são cúmplices.
Com isto, a mutualidade ela é inevitável. A dor que um sente, o outro também sentirá. Ainda hoje, muitas pessoas dizem servir a Deus. No entanto, diante dos menores desafios, demonstram falta de confiança de quem Deus é e que Ele fará parte daquele momento de dificuldade, daquele momento de adversidade e que Ele sentirá a dor da pessoa ao ponto de interferir naquela situação. O que mais pode ter gerado aquela ousadia em Davi? Um garoto aí de cerca de 15 anos de idade, cara limpa, se dirigia a um grande guerreiro apenas com um cajado e uma funda nas mãos, com 5 pedras lisas no seu embornal apanhadas num ribeiro? O que é que gerou em Davi aquela ousadia? Foi as suas experiências positivas com Deus no seu pastoreio, enquanto ele cuidava das ovelhas do seu pai. Essas experiências eram a garantia de que Deus entregaria o grande gigante, o grande guerreiro, nas mãos de Davi. Em seu coração ardia aí uma confiança inabalável no Deus de Israel. Me permita conjecturar aqui um diálogo entre Deus e Davi, parafraseando assim. Deus vira para Davi e diz: pode enfrentar o gigante, eu estou contigo nessa luta. Davi responde: só estou esperando o rei Davi parar de me enrolar, pois eu tenho certeza disso. Eu conheço o Senhor e o Senhor nunca me deixa só. Deus conclui dizendo: eu também conheço o seu coração e a sua confiança em mim. Por isso, preparei esse dia histórico para mudar a sua vida para sempre. A intimidade com Deus, ela dá a unção necessária à pessoa para que a pessoa possa fazer coisas que ela jamais imagina ser capaz de fazer no mundo natural. Golias, ele tinha todas as características de um terrível vencedor, mas Davi tinha o Senhor dos Exércitos. As dificuldades da vida só aumentaram a sua fé em Deus. Nenhuma dificuldade abalou a sua fé. Até mesmo nos momentos em que Davi sofria alguma derrota física ou emocional, ele saía ganhando, pois estreitava ainda mais a sua comunhão com Deus. Davi, ele saiu no lucro, sem nunca ao menos mencionar as feridas que teve aí nas lutas contra o leão e o urso para salvar as ovelhas que estavam sob aí o seu pastoreio, tirá-las das garras daqueles animais ferozes. Em meio a tudo, Davi se manteve na dependência de Deus, sem nenhuma hesitação, sempre tributava a Deus as suas conquistas, ficando aí como um exemplo de fé inabalável. Deus, ele não decepciona os que nele confiam. O rei Saul era um guerreiro extremamente bem treinado, o mais alto nas tropas de Israel. A Bíblia chega a dizer que dos ombros para cima, Saul sobressaía a todo o povo. Ele seria o oponente mais à altura de Golias. Além do treinamento para a guerra, ele também possuía armadura e capacete de bronze, possuía lança, escudo, idênticos aos de Golias. O currículo de Saul era brilhante. Além de rei, até aquele momento, Saul ele colecionava muitas vitórias contra os exércitos inimigos e era celebrado pela sua nação. No entanto, ele perdeu a oportunidade de ser honrado por Deus por deixar de confiar nele. Davi era apenas um rapaz sem destreza e tão pequeno que o aparato de guerra do rei Saul ficou muito grande para ele. Os fatos aí anotados no currículo de Davi não eram de conhecimento da nação. Suas vitórias, elas aconteceram em momentos e lugares que só Deus presenciou, só Deus viu. No entanto, por ter sua confiança total em Deus, foi extremamente honrado pelo Senhor, ao ponto de ser chamado um homem conforme o meu coração, diz o Senhor. Você teria coragem, teria disposição de honrar alguém que não confia em você? E por que é que Deus deva honrar alguém que não confia nele? Mas a quem confiar no Senhor, ele é capaz de dar armas surpreendentes. A vida, ela não para e você precisa seguir confiando no Senhor, vencendo o medo paralisante. É verdade que há fases na vida que parece que o mundo desaba sobre a cabeça da pessoa. Há momentos dominados pela ansiedade, pela depressão, por problemas emocionais, crises financeiras e aflições as mais diversas. Essas questões, elas precisam ser vistas como oportunidade de superação e de crescimento dado por Deus, não como uma chance de fugir da realidade ou de ficar paralisado como ficou o exército de Israel. O medo, ele destrói sonhos. Qual soldado de Israel não sonhava aí em ter condições de ser honrado diante de toda a nação, como sendo o soldado que duelou e venceu o grande gigante Golias, o subjugando diante de toda a nação?
O prêmio era a isenção aí vitalícia dos impostos para a família, grandes riquezas e a mão da princesa em casamento. Esse era o sonho de todos os soldados da tropa de Israel. Qual soldado conseguiu realizar esse sonho? Nenhum soldado conseguiu realizar esse sonho. Todos tiveram esse sonho destruído pelo medo do grande gigante Golias. Somente um cidadão comum da nação manteve esse sonho intacto e teve condições de vê-lo realizado. O que para muitos era medo, sentimento de grande inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário, o que para alguns era uma grande ameaça, um susto, um pavor, um temor, um terror, para Davi gerou dependência de Deus e coragem para seguir resiliente em busca da realização de seu sonho. Afinal, aos 15 anos de idade, as únicas coisas que Davi havia conseguido foi pastorear as ovelhas do pai, que era uma tarefa que normalmente era destinada a filhos bastardos. Outra coisa que ele conseguiu também foi ser mensageiro do pai para levar alimentos para os irmãos na guerra, para levar presente para o rei, para o comandante do pelotão do exército e para trazer notícia de como as coisas estavam. Olhando na ótica humana, era impossível uma princesa ela se ocupar aí em prestar atenção nos galanteios de um adolescente pastor de ovelhas. Ainda mais naquela situação em que, quando o exército de Israel tentava olhar para Deus e ver Deus, a estatura e o preparo do gigante Golias atrapalhavam. No entanto, quando Davi olhava em Golias e tentava ver ele como um grande gigante, como uma grande ameaça, o poder incomparável de Deus tornava Golias uma figura minúscula, uma figura insignificante, desprovida de qualquer chance de vitória naquele duelo. Davi sempre conseguia ver Deus e o seu poderoso exército aliado, ofuscando a grandeza e o preparo do grande gigante Golias. Por isso foi que Davi gritou: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Vendo essa ousadia de Davi, parece que tudo o empurrou ou contribuía para ele encarar o duelo com o gigante. No entanto, dados os costumes da época, a arrogância também das pessoas próximas de Davi, o inimigo tentou pará-lo de diversas formas, mas não conseguiu. De acordo com alguns historiadores, Davi foi considerado um filho bastardo, tendo em vista aí as atividades que ele exercia e a forma como era tratado dentro da família. A ele sempre foi reservado as tarefas mais penosas na família. Era o último a se alimentar e, mesmo assim, alimentos como os queijos que ele levou ao comandante do pelotão que os seus 3 irmãos mais velhos integravam, não lhes era permitido comer. Mesmo Davi sendo preterido dentro da própria família, não cresceu revoltado. Quando chegou no acampamento do exército de Israel e viu a afronta do grande gigante Golias, ao questionar sobre aquela situação e sobre o prêmio que se daria a quem duelasse com o gigante e o vencesse, seu próprio irmão Eliabe ficou irado com ele e o repreendeu, chegando até a acusá-lo de irresponsabilidade e arrogância. 1 Samuel capítulo 17, versículo 28, a parte B, Eliabe diz para Davi: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheça a tua presunção e a maldade do seu coração, que desceste aqui para ver a guerra. Saul, ao ver Davi, ele foi enfático e disse: Contra este filisteu você não poderá ir para a peleja, pois tu és ainda moço, e ele um homem de guerra desde a sua mocidade. Golias, quando viu Davi, o desprezou porque ele era um jovem ruivo e de gentil aspecto. Golias chegou a dizer a Davi: Sou eu algum cão para você vir a mim com paus? E o filisteu chegou a amaldiçoar a Davi pelos seus deuses. Disse ainda Golias a Davi: Você vem a mim e eu darei a sua carne às aves do céu e às bestas do campo ainda hoje. Perceba aí que Davi ele foi tocado no seu ponto mais sensível, nas suas emoções, na sua autoestima. Se a própria família e o rei da sua nação o desprezavam, por que Golias, um filisteu da cidade de Gate, deveria acreditar que ele seria capaz de sair bem naquele duelo? Saiba que o inimigo ele vai explorar seus pontos considerados fracos pelas pessoas mais próximas de você, pessoas de sua confiança. Por isso você precisa ter sua intimidade com Deus como um ponto forte, como um ponto de equilíbrio, para nunca se deixar ser abatido por quaisquer inimigo que se levante contra você, seja inimigo interno, seja inimigo externo.
O momento em que estamos vivendo tem pego muitas pessoas desprevenidas, tem provocado pânico, tem tirado o chão debaixo dos pés das pessoas e levado muitos até mesmo a perder sua fé. O momento em que nós estamos vivendo tem pego muitas pessoas desprevenidas, tem provocado pânico, tem tirado o chão debaixo dos pés das pessoas e levado muitos a perderem suas fé. Além disso, há um ser indignado contra aqueles que estão escolhendo confiar em Deus e buscar uma vida de santificação. A única saída é atravessar as diferentes dificuldades agarrados em Deus, agarrados em suas promessas, preservando a sua fé intacta. Nas batalhas, não perca o foco. Seja cauteloso nos momentos de crise e agitações. Cuidado com as conversas que você ouve e com as conversas que você expressa, aonde você está se expressando e para quem você está se expressando. Salmo número 1, versos 1 e 2 diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O inimigo sempre se utilizará de pessoas da sociedade na qual você está inserido e convive para propor aí distrações que vão te deixar vulneráveis aos ataques do inimigo. Sempre existirão pessoas invejosas, como também pessoas que vão tentar se aproximar de você somente para tirar proveito da sua amizade, do seu amor, do seu companheirismo e da sua fé em Deus. Quando elas tiverem se realizado ou perceberem que você continua com uma instabilidade dada por Deus, mesmo que não admita, vão trabalhar para mudar você de ideia, para te desestruturar, para te desencorajar, tentando te fazer desistir dos teus sonhos. Há pessoas que só vão se aproximar de você para destruir sua fé em Deus e destruir os propósitos de Deus para a sua vida. Seja cauteloso aí com o seu círculo de amizades, pois há pessoas que o inimigo infiltra na sua vida somente para enfraquecer o seu relacionamento com Deus. Viva, mas viva vencendo os gigantes. Quando Davi ele contou para Saul as suas vitórias sobre os dois animais ferozes, um leão e um urso, ele estava dizendo em outras palavras: esse não é o primeiro gigante que eu vou enfrentar e derrotar, também não será o último, eu vivo vencendo os gigantes. Não consta aí nos registros bíblicos, até o momento em que Davi enfrentou Golias, que haviam pessoas corajosas ao seu lado. O bispo Abner Ferreira ele destaca que companhias corajosas motivam a pessoa a não desistir. Talvez até para realçar a importância da companhia divina com Davi, esse detalhe tenha ficado aí sem registro. Davi, ele tinha consciência da realidade que estava à sua frente. Por isso, ele se mostrou tão dependente de Deus. Por vezes, as pessoas deixam de depender de Deus por desconhecerem e até ignorarem a terrível realidade na qual elas estão envolvidas, a qual elas estão vivenciando. Enfrentar cegamente os desafios nunca foi sinônimo de ter coragem. Ignorar no sentido aí de estupidez, de grosseria, nunca foi sinônimo de fé. O apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12, versículo 1, ele fala da necessidade de a pessoa apresentar a Deus um culto que seja racional. Mesmo no mundo espiritual, a pessoa deve agir dentro da lógica, deve agir com racionalidade. Se não couber aí dentro da lógica humana, da racionalidade humana, tem que estar alinhado com a lógica divina, tem que estar alinhado com o contexto geral das Escrituras. E a lógica divina sempre ela pondera a vigilância, estimula a confiança plena em Deus com base no contexto geral das Escrituras. Nunca aí com base em textos isolados ou em situações marcadas por rebeldia contra a vontade de Deus. Agir pela fé é agir sempre ouvindo a voz de Deus e seguindo as suas instruções. A estratégia divina que Deus vai te dar na sequência da sua jornada cristã. Davi, quando ele desceu para enfrentar o gigante Golias, quando ele chega às margens do ribeiro, ele se abaixou e pegou 5 pedras lisas e colocou no seu alforje, no seu embornal. O bispo Abner Ferreira ele pondera que, sendo a água um dos símbolos do Espírito Santo e o ribeiro um lugar que não permitia mergulhar, a lição é de que
Há momentos na vida de uma pessoa que ela tem que se ajoelhar humildemente diante do Espírito Santo de Deus para pegar algo que será a arma para a sua vitória. Outro detalhe impressionante aqui é que Davi, ciente da realidade na qual ele foi envolvido, ele pegou 5 pedras, mas só utilizou uma. Ficou ainda com um saldo de 4 pedras no embornal. Perceba que de tudo que o Espírito Santo lhe fornecer, nos momentos em que você estiver ajoelhado na sua presença, com o coração quebrantado, com humildade, ele vai te dar algo que vai ficar saldo positivo. Sempre haverá sobra para você, caso seja necessário, caso precise, você utiliza em outras situações de adversidades. Davi venceu, pois ele teve atitude diante de Deus. E você também tem plenas condições de vencer, basta ter atitudes compatíveis com as atitudes de uma pessoa que tenha intimidade com Deus. Lawrence Richards, ele observa que os anos de formação no silêncio, na solidão das semanas passadas nos vales da Palestina, cuidando das ovelhas, aprofundaram a percepção do jovem Davi em relação à grandeza e ao poder de Deus. Diante disso, pode-se afirmar que as atitudes de Davi confirmaram que, em meio aos grandes desafios e aos possíveis riscos, Davi sempre via a glória de Deus. A seleção feita aí pelos filisteus de Golias foi devido aí ao seu histórico de crueldade e violência, pela sua força e também a sua estatura, que impunha medo em quem o via à primeira vista. Já que Saul era o mais notável, o mais alto entre os hebreus, os filisteus eles fizeram de tudo para impressionar e transparecer que Golias era maior aí até mesmo do que o próprio Deus de Israel. Entretanto, a afronta dos filisteus ela foi além da afronta a uma nação, atingiu a honra de Deus, atingiu o Deus de Israel. O duelo não era de Davi contra Golias, mas do Deus dos filisteus, representado por Golias, contra o Deus de Israel, representado pelo adolescente Davi. Além de reconhecer a realidade na qual estava envolvido, Davi ele tinha convicção da autoridade de Deus na sua vida. Davi sabia que quem se levantasse contra ele estaria se levantando contra a autoridade de Deus na sua vida. Em outras palavras, a pessoa estaria se levantando contra o próprio Deus. Por isso Davi bradou nos versículos 46 e 47 do primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Não seria a força de Davi, seria a força divina na vida de Davi que ia abater o grande e temível oponente. Você que tem servido ao Senhor e se esforçado para se ajustar à sua soberana vontade, entenda que todas as bravatas que o inimigo tem utilizado para te afrontar vão cair por terra em nome de Jesus de Nazaré, diante da autoridade de Deus na sua vida. Você nunca deve desejar o mal aos seus adversários. Aliás, essa nunca deve ser a atitude de uma pessoa cristã. Seja fiel ao chamado de Deus em sua vida. Exerça seu ministério e sua vida cristã de forma digna da sua vocação. Confie e deixa que Deus se encarregue aí de derrotar seus adversários, se utilizando da autoridade que Ele delegou e está sobre a sua vida. Enfrente os gigantes e conquiste as vitórias que Deus tem reservado àqueles que permanecerem fiéis até o fim. Caso você ainda não tenha concretizado seu ato de confissão e fé no sacrifício de Jesus, tornando o seu Senhor e o seu Salvador, tome essa importante decisão agora e desfrute aí do melhor de Deus nessa terra e por fim da eternidade com o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Fique na paz do Senhor e até o próximo encontro.